um lugar do outro. Tem esse paralelo. Aliás, por falar em França, temos não vou falar ex-Real Madrid, porque ainda é jogador do Real Madrid, né? Mas que começou muito bem lá no Lyon, hein? William Tavares deu o papo e levantou um debate quente sobre Hendrick. O atacante, que ainda pertence ao Real Madrid, já vem tendo mais minutos e protagonismo na França do que teve sob o comando de Xabi Alonso. Em pouco tempo, Hendrick soma mais tempo em campo no Lyon do que no Real. O que levanta a pergunta: o clube espanhol errou ao não apostar mais no talento brasileiro que agora começa a explodir fora da Espanha. Agora fiquem com William Tavares dando o papo sobre Hendrick. Minutos do Hendrick com o Xabi Alonso no Real e no Lyon. Com o Xabi, 105 minutos. No Lyon ele já tem 161 minutos. Em 105 em 3 jogos, ele tem 161 em 2. Né? Exatamente. Ele já jogou mais no Lyon do que no Real Madrid com o Xabi Alonso. Você falou de Ancelotti aí, né? Sim. E o radar pro Hendrick? A ladeira é um pouco mais íngreme para o Hendrick na seleção. O Hendrick, algumas convocações ele já não vem sendo chamado, e não é somente uma questão técnica. O Hendrick, em algum momento, ele vai precisar também, talvez no ambiente de seleção brasileira, demonstrar um pouco mais. Quando ele perde algum status ali, uma vaga, ele deixa de ser um titulado, que ele em algum momento foi protagonista com o Dorival, que salvou muito o jogo do Dorival ali naquele início. Há uma leitura interna também de que ele poderia ter reagido de forma melhor, ou por ser muito jovem, ou por comportamento. O que aconteceu, exatamente? Ele não foi um cara que aceitou bem, talvez ele ter perdido espaço na seleção, porque ele achava que ele tinha que estar num outro patamar de seleção, e talvez a fila para ele fosse um pouco maior. E aí também tentando entender onde está esse Hendrick, é bom frisar, né? São 2 jogos. São 2 jogos, mas não é que ele reverteu a história jogando pelo Real Madrid. Ele está jogando pelo Lyon, com todo o respeito que o futebol francês merece, com outro tipo de enfrentamento, com outro tipo de jogo, e num outro tipo de papel que ele tem dentro do time. E não necessariamente ele chega para a seleção. É bom que diga isso. Para ser esse Hendrick do Lyon. Eu vi os 2 jogos do Lyon. Não sabia quem estava na pauta. Um eu vi quase inteiro e eu assisti a vitória sofrida, inclusive, para quem abriu vantagem, teve com o jogador há muito tempo, assim, quase tomou um empate. Ele joga com um atacante pela direita. E no primeiro jogo ele voltar para recompor na frente do lateral. Ele não está jogando como centroavante, mas o sistema de jogo do Lyon atual tem muita movimentação, ele aparece às vezes ali por dentro. Um jogador que se destaca muito, eu não sei a pronúncia, se é Chuk, não sei como é que fala. Ontem acabou com o jogo, um tcheco, que joga como meia e entra várias vezes ali também como centroavante. Ou seja, se você está falando de um centroavante, ele está jogando na função errada. É isso. Ele está jogando do lado direito aberto, como um atacante do time que se movimenta muito. Vai complementar com a leitura, porque não é exatamente que ele estava fazendo isso no Real e agora está fazendo isso melhor no Lyon, ou ele não conseguia fazer isso na seleção e agora está fazendo isso melhor. É outro tipo de interpretação. E vai se pedir calma, porque o Ancelotti falou muitas vezes em entrevista que o grupo de março é um grupo muito próximo ao grupo da Copa. E eu acho que ele tem mais coisas no caderninho dele para ver antes de botar o xizinho vermelho em tudo e falar, agora talvez seja o momento do Hendrick. A fila para ele está um pouco maior, é diferente. Agora vou falar só uma coisa. Ele jogou muito bem, mas que ele tenha perdido o gol numa cavadinha, ambos os jogos, ele continua tomando decisões rápidas, finaliza bem de dentro e fora da área, se movimenta com inteligência, quando ele entra na área, ele procura um espaço. Essa é uma coisa que o Romário fazia muito, né? Só que o Romário parecia que antevia um pouco a jogada, né? Ele vai aonde não tem marcação para ver se a bola chega ali. O primeiro gol dele foi um pouquinho assim, quando ele se afasta, ele vê... Ou seja, ele tem as características do centroavante. Desculpa, Jô. Não, imagina, então, eu acho que assim, a grande questão para o Hendrick na seleção brasileira são os outros. A gente fala muito sobre a quantidade de jogadores à disposição do Ancelotti para o ataque, basicamente, né? Porque hoje até essa discussão sobre centroavante ou não centroavante, acho que o Hendrick, se fosse convocado como centroavante, não entraria como um daqueles centroavantes que o próprio Ancelotti dividiu bem na sua entrevista coletiva, né, dizendo, não, tem o centroavante de área, fixo e tal, e tem o centroavante mais móvel lá, e o Hendrick entraria neste centroavante mais móvel se fosse para ser convocado como um deles. Acho que o grande problema para ele são os outros, quer dizer, são muitos jogadores de alto nível brigando e jogando já há um bom tempo em alto nível, inclusive com a própria seleção do Ancelotti. Porque se não fosse por isso, sinceramente, a gente está falando de um jogador cuja capacidade ninguém discute. Onde ele vai chegar, o que ele vai ser, o que ele não vai ser, é uma outra história, até porque isso depende de muitas coisas que vão além
da qualidade técnica. E esse moleque, aliás, para falar das coisas além da qualidade técnica, estava, por exemplo, falando 3 línguas depois do jogo do Lyon, desse último jogo do Lyon, quando ele ganha o prêmio de melhor em campo. Então, tem uma cabeça muito boa, tem uma dedicação muito boa no extracampo também, tem uma qualidade que não se discute, fez 2 partidas em alto nível, a gente não sabe se vai continuar fazendo essas partidas em alto nível. E acho que assim, ele não era convocado, primeiro porque ele ficou machucado um bom tempo e depois porque ele jogou 105 minutos com o Xabi Alonso. E isso não se justifica de maneira alguma. Eu acho que assim, o Xabi preferiu o Gonçalo Garcia ao Endrick, acho bastante discutível, ainda que sejam jogadores de características diferentes, mas até mesmo porque os 105 minutos que ele jogou fizeram que boa parte da torcida do Real Madrid quisesse a permanência dele. E aí foi uma opção do treinador liberá-lo e que ele fosse para o Lyon, depois o treinador acabou saindo. Saiu na então, sequência. Assim, acho que o problema não é a qualidade dele, não é o que ele pode vir jogar ou não vir jogar, não é a cabeça, não é o fato de ter 19 anos. Acho que por tudo isso ele pode muito bem ser convocado. O problema é que a concorrência é muito grande. Por isso tudo, Jean, eu convocaria. Porque para mim... Para agora, para a Copa do Mundo? Já não, para primeiro, para a agora. próxima data FIFA. Tá. Por quê? Convoca e põe para jogar, né? Porque tem uma coisa que o Ancelotti não pode abrir mão. Ele não pode abrir mão de que o jogador tem que estar em campo, tem que estar atuando, tem que estar bem fisicamente. Toda a doutrina Ancelotti para a Copa do Mundo na seleção brasileira é sagrada. Então ela vale para o Endrick, ela vale para o Neymar, ela vale para qualquer jogador. O Endrick já tá jogando. A partir do momento que ele está jogando, mesmo que numa outra função, você olha as características dele, você olha o que o Ancelotti quer, mesmo ele fazendo uma outra função no Lyon, é óbvio que ele pode jogar como centroavante. O jogo grita isso. Exato, E eu concordo totalmente com o Jean. É que como ele teve muito pouca rodagem na Europa, a gente passa a questioná-lo um pouquinho. Mas vendo que ele está jogando nessas primeiras 2 partidas na França, e repito, a tomada de decisão rápida, a finalização, a confiança, a quantidade de trabalho que esse cara dedica para subir, para mim é convocar, testar em campo e principalmente uma coisa que é fundamental em Copa do Mundo, ver como ele lida com o elenco da seleção brasileira. Uma coisa também, é porque tem muita... Eu acho que não tem testá-lo, muita gente. Não testá-lo, Pedro, antes da Copa do Mundo, se ele estiver jogando sempre, é um erro. Eu acho que tem muita gente do meio para frente bem, tem muita gente garantida, tem mais gente garantida do meio para frente do que dos goleiros até a linha de volantes. E também é bom frisar, onde se imagina o Endrick, lá na frente não tem um cara de referência que seja um titular e o outro que seja um plano B. Ele se encaixa na ideia de jogo do Ancelotti. E outra coisa, não tem esse cara ali que abraçou. Quem você pensou em rodar por ali ainda está precisando apresentar um pouco mais. Talvez especificamente para ele pode se abrir uma porta. E a gente está falando também, né? Hoje é 19 de janeiro. Faltam aí 4 meses ou um pouco menos para a convocação, que deve ser ali em maio, metade, meados de maio. É muita água para passar embaixo da ponte. 2 jogos fazem um barulho. Tudo bem que isso não vai fazer pressão no Ancelotti. Mas 2 jogos em uma semana. 3 meses e meio, quase 4 de regularidade e frequência, o papo vai mudar. E bom lembrar também que assim, o Ancelotti trabalhou com o Endrick. Em um outro momento ele tinha acabado de chegar, mas quando o Endrick chega, ele chega... conversou com o Endrick antes de ir para o Lyon, por exemplo. Então, exato. E aconselhando ele aí, dizendo que era bom jogar, enfim. Vai jogar. Então, assim, eu acho que também o Ancelotti é diferente quando você tem um jogador que você conhece, e aí eu não estou falando que ele não vinha convocando porque ele conhecia. Não, até porque ele não vinha convocando, porque o Endrick ficou um bom tempo machucado e não vinha jogando no Real Madrid. Mas o que eu quero dizer é que o Ancelotti tem subsídios que ele traz da relação dele com o Endrick. Era diferente, por exemplo, da relação dele com o Estevão. Que ele falou, quero ver esse moleque. E aí se encantou e parece hoje que o Estevão é um titular absoluto da seleção. Acho que não tem muita discussão. Mas assim, esse encantamento que ele teve de imediato com o Estevão, a ponto de transformá-lo num titular da seleção brasileira, ele não teve de imediato com o Endrick, porque o Endrick não era o titular dele nem no Real Madrid, né? Exato. Eu acho que assim, espera a convocação. Vem tudo isso também. Endrick, quem sabe o Igor Thiago. Pode ser. Vamos ver o que vai acontecer até lá. E aí, galera? O que vocês acharam do papo que o William Tavares trouxe sobre o Endrick? Comenta aí pra gente saber a sua opinião e já se inscreve no canal para não perder mais vídeos como esse.